quando ouvi uma voz me chamar, dizendo: filho, necessito lhe falar. Foi difícil de entender aquele gesto inesperado, mas quando percebi, estava sendo amado. Meu coração se abriu, meus olhos encheram-se de lágrimas e minha boca só dizia: eu te amo, meu Jesus, com a tua piedade. Levante-me do chão, estenda-me sua mão. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Amar, tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa, desde agora, muito mais lhe conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado. Uma boa noite para você. Me emociono já no início desse programa, porque hoje nós vamos falar nesse programa, Minha Família é Assim, sobre a nossa história, a história do nosso relacionamento e como é importante falar da história do nosso relacionamento. E essa música eu cantei no meu casamento, no nosso casamento. Cantei no Por sinal, eu estava lá, mano. Cantei no nosso casamento, né, que foi um momento maravilhoso para nós, foi uma alegria. Eu me lembro assim que a gente não tinha muito dinheiro, nós não tivemos festa, né, o meu vestido foi o presente do meu pai. Que coisa linda que foi aquele dia. Nós não tínhamos dinheiro para fazer grandes arranjos, grandes ornamentos na igreja. E eu me lembro que a Ágape, né, um grupo de casais, que eu tenho um agradecimento no meu coração por eles até hoje, enfeitaram a igreja. Eles souberam que nós iríamos Souberam que nós íamos casar. E nós não tínhamos, né, como ornamentar. Eles adiantaram essa ornamentação por causa do mês de Nossa Senhora. Era o mês de Nossa Senhora, eles acordaram bem cedo naquele dia e foram para a igreja para enfeitar, porque ia ter coroação. Quando eu e João Carlos entramos na igreja, eu me lembro de estrelas, né, que eles colocavam aquelas estrelas lá atrás, que era o local para coroar Nossa Senhora. O altar de coração de Nossa Senhora, porque nós casamos no dia 3 de maio. E assim, foi maravilhoso ver o sorriso do João Carlos ali naquela igreja. E o nosso maior presente foi uma presença de Deus que é indescritível. E por isso nós escolhemos naquele dia também cantar para Deus, que celebrava naquele dia o nosso amor, que estava feliz com o nosso amor. Esse nosso encontro, ele não foi por acaso, né? Sim. E é disso que nós viemos falar hoje também, da nossa história. A nossa história, nós não nos encontramos por acaso. Existe todo um movimento, né? Uma conspiração que a vida vai se organizando para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos, né? Existe um antes de chegarmos a estarmos juntos, né? A sua história, ela foi se movimentando até chegar perto de mim. E a minha história foi se movimentando até chegar perto de você. A gente não se atrai por qualquer pessoa. E eu acredito que tudo tem um propósito.
Como você disse, a vida, ela conspira para que a gente se encontre. Na verdade, eu acredito que tem ali uma mão, a mão divina, a mão de Deus, a mão misericordiosa, que sabe o tanto que eu precisava de você e o tanto que você aí na sua casa precisava dessa pessoa que está do seu lado. E não foi à toa que Deus colocou essa pessoa junto de você para viver tudo que você está vivendo. Talvez você, fique aí pensando que não é aquele conto de fada, que talvez a mulher pensa, que você pensa, mas que é a sua história, que é a história de vocês. E que foi marcada talvez por sofrimentos, mas que hoje você precisa relembrar e tornar mais real e mais presente, atualizar a história, o bom. Fazer memória. Fazer memória daquilo que é bom. Tantas coisas que vocês viveram. Como vocês se conheceram? Como foi que vocês se encontraram? João Carlos, como foi o namoro? É verdade. Nós precisamos tomar essa consciência. Entender, tá vendo, que estarmos juntos não é uma diversão, não é uma coisa, um acaso. Nós precisamos tomar consciência que houve um movimento para poder chegar a tudo isso aí. E é disso que nós vamos falar hoje. A nossa vida foi se conspirando, ela foi se organizando. E eu preciso tomar essa consciência. Como que eu vou tomar essa consciência? Olhar para a minha história. É necessário que eu olhe para a minha história, né? É necessário que eu olhe para a minha história individual, os meus namoros, isso é importante, seja ele ruim ou bom, mas ele me fez crescer se eu conseguir entender isso, né? As pessoas que passaram pela nossa vida, principalmente passou pela sua vida, ela não passou por acaso. Se você soube lidar com isso, se você soube elaborar, eu acredito que você soube tirar proveito desse momento do namorar. Porque o namorar é um crescimento. Porque o namorar vai dizendo pra gente que tipo de namorada daria mais certo para mim, que tipo de pessoa daria mais certo para mim. E se eu tenho objetivo de vida, se eu tenho, se eu procuro dar sentido à minha vida, se eu entendo que existe uma forma de relacionar, que isso vai culminar num casamento bem estruturado, então eu preciso de olhar para as pessoas. E o namorar é importante nesse sentido, porque eu vou olhar para as pessoas, eu vou me encontrar com pessoas. E ao me encontrar com pessoas, isso é uma seleção, né? É uma seleção. Eu já tenho dentro de mim aquilo que eu acredito que eu preciso encontrar nas pessoas. Né? Aqueles critérios importantes, né, que eu preciso encontrar. E começa pelos sonhos, tá, Luísa? Nós sonhamos, né? A mulher tem mais coragem de dizer que sonha, né? Mas o homem sonha também, né? O homem sonha sim. Talvez ele não sonhe uma família como a mulher sonha. É um homem sonhando uma família, né? E a mulher é uma mulher sonhando uma família. Mas nós sonhamos sim. E é isso que eu tenho que tomar consciência. A partir do meu sonho, eu vou selecionando pessoas. Isso é importante, você tomar consciência disso. Você não chegou aqui por acaso. Eu e a Luísa, nós não chegamos aqui por acaso. Eu tive um sonho, ela teve um sonho. E o que aconteceu com o meu sonho, por exemplo? Eu fui ao longo dos meus namoros, eu fui assim, não, essa aqui daria certo. Não, mas não dá. Mas daria certo com que parâmetro? Aquilo que estava dentro do meu coração. Esse é o parâmetro. É o seu sonho. Então, se você tem dentro de você uma organização, o que é uma família, o para que você quer estar junto com uma pessoa, que tipo de pessoa daria certo com você, a partir de você. Por isso que é importante você se conhecer, para você entender que só esse tipo de pessoa daria certo com você. Então, por isso que é importante a questão do namorar. E é importante fazer memória do seu namoro com essa pessoa que você está. Hoje, né? Então, assim, isso foi muito importante, né? João Carlos, eu queria, antes da gente você dar continuidade, olha só, o que a memória faz com a gente? Quando a gente traz essas lembranças positivas, ela mexe com o nosso emocional. Ela mexe com aquilo que a gente sente. Então, quando a gente lembra coisas boas que aconteceram, o que acontece? Essas coisas boas que nós lembramos, a gente experimenta essa sensação boa hoje. E a tendência é nos aproximar
daquilo que tornou, que trouxe essa coisa boa, da pessoa que está do nosso lado. Então, se nós trouxemos na nossa memória esses elementos que nós vivemos, essa história que nós vivemos positiva com essa pessoa, a tendência é nos aproximar. Ao contrário, também é verdade. Se você recorda só situações ruins do seu namoro, de quando você conheceu, de como foi, olha, sabe o que acontece? Você vai criar dentro de você cada vez mais mágoas. Vai acumulando essas mágoas e, como consequência da mágoa, a distância. Como é importante nós fazermos memórias do que é bom. Mesmo que você tenha também o negativo. Quem não tem? Eu também tenho. Mas nós damos preferência para lembrar do bom. E nós temos um casal e eles vão falar da história deles. 23 anos, João Carlos, que eles estão casados. E eles estão juntos de namoro, né? Eles têm 27 anos. Olha que coisa legal. 23 anos de casada. 27 anos de namoro, né? Porque a gente ainda continua namorando e eu gosto de ver dessa forma, nós gostamos de ver dessa forma. Eu conheci Érica, a primeira vez que eu a vi, eu estava servindo o exército, né? Periquito, né? Indo para o quartel. Então eu pegava o ônibus, quando eu pegava o ônibus, ela já estava dentro do ônibus. Eu tinha 16 anos, eu ia para a escola e ele ia para o exército com 18 anos. Então eu entrava, ela já estava lá na parte do fundo do ônibus, que ficava ela e os amiguinhos dela que iam para a escola, e eu ia para frente, eu não sentava, porque quando você serve o exército, a roupa tem que estar engomada, impecável, não pode ter dobradura, né? Aí eu ficava em pé, mesmo o ônibus estando vazio, para não amassar a roupa, que estava engomada. E aí ela achava aquilo muito engraçado, né? E aí fizemos aquele processo assim de não conhecíamos, só nos olhávamos. Isso foi quase um ano, né? Eu pegando o ônibus, ela indo para a escola. Aí um belo dia, depois já tinha saído do quartel, aí uma amiga nossa em comum, chama Eneida. E que nos apresentou, sem saber que a gente já se via durante um ano dentro daquele ônibus. Aí essa amiga falou, eu queria te apresentar uma amiga minha. Eu falei, beleza, bacana. Aí me apresentou exatamente quem? A Érica. Eu falei, eu já conheço ela. E ali eu tinha ido para um show um dia antes, o Gelson é músico, e ele tocava, né, em lugar, banda secular. E eu falei justamente de um show de uma banda que ele gosta muito. Então, através do assunto música... Começamos a conversar, ficamos ali, acho que 3 horas, só batendo papo. Isso foi num sábado, aí na quarta-feira ele já foi lá na minha casa, já marcou, já foi. Na outra semana a gente já estava namorando. Aí com um mês eu levei meu pai e minha mãe na casa dela e tal. Eu lembro que minha mãe, quando saiu, eu falei, você vai casar nessa casa, hein, menino? Eu falei, é verdade. Namoramos durante 4 anos. Às vezes as pessoas perguntam, quanto tempo vocês têm de casado? Eu falei, são 23 anos de casado, mas são 27 de namoro. Porque algumas pessoas, infelizmente, perdem, depois que se casam e passam um tempo, perdem essa habilidade de namorar. Então, qualquer hora comigo e o Diel, é momento de ter uma conversa, ter um diálogo, ter alguma coisa que, não, nós não estamos bem hoje, vamos conversar sobre isso, parar só para aquilo, a gente não para, vai no dia a dia. Só que a gente percebe também que precisa de dar uma saidinha de vez em quando, né? Precisa de ter aquele momento para a gente ter uma diversão, um lazer. Eu amo comida japonesa, então ele é espertinho e me leva para comer comida japonesa. Quando eu falo namorar, é namorar mesmo, sabe? De não deixar de ser carinhoso um com o outro, não deixar de fazer uma declaração. Eu acho que a mágica, se a gente pode dizer assim, é que depois que você se casa, e principalmente quando passa um tempo, você ter esse cuidado de estar sempre procurando, identificando e exaltando as qualidades, né? O Dielso é mais carinhoso. Eu já sou daquela de fazer coisas que agrada, uma alimentação, cuidar das coisas de casa direito, dele, fazer alguma coisa que ele goste. Eu já sou mais assim, de estar mandando bilhetinho. Eu gosto muito dessas coisas românticas, assim, bilhetinho, deixar para aniversário fazer uma surpresa. Então, eu acredito que as coisas foram se encaixando, foi enviado por Deus mesmo. Ele por ser mais carinhoso, assim, no sentido de beijos e abraços, e eu por estar fazendo as coisas que o agrada, né? Então, e assim gera nos nossos filhos também, porque os dois são da mesma forma. Carol hoje está com 19 anos, que é a mais velha. O caçula, que é o Vinícius, vai fazer 16 anos daqui a pouco, né? Está com 15, perto de fazer 16. Se eu quiser fazer um carinho na Érica, eu estiver na frente dos meus filhos ou não, vai acontecer, né? Lógico, né? Cada coisa tem seu lugar, tem seu ambiente, mas deu vontade de dar um beijo, beijo na frente dos meus filhos. Deu vontade de abraçar, abraço na frente dos meus filhos. Aliás, assim,
eu já percebi que é algo que eles gostam de ver, de assistir. O carinho e a afetividade entre os pais, né? Ver que a gente não perdeu isso. Aprender que os filhos me ensinam, aprender também que o esposo me ensina, né? E que eu tenho como certo, é certo para mim, não para o esposo nem para os filhos. Então, que eu posso estar renunciando. Eu falo para todos os casais assim, você quer dar bem com o seu esposo? Aprenda a renunciar. Não mede esforço, né? Não joga com o seu esposo. Também não tenta fazer aquele adivinho que você quer. Você tem que ser transparente. Para mim, um momento marcante é quando eu conheci a Érica, quando nós conversamos pela primeira vez. Né? Eu não esqueço, até hoje eu me lembro do que nós falamos, do que conversamos, essas coisas eu consigo lembrar até hoje, com muito carinho. Quando nós nos casamos, né? E também o nascimento dos nossos filhos, né? Desde a gestação, né? Até o nascimento mesmo, assim, o dia do parto. Né? Então, para mim, é o momento mais marcante. Ele está presente, porque eu esperava ter parto normal e foi cesárea. Ele estava presente, foi muito importante, né? Me deu força, me deu coragem e tal, apoio. E do Vinícius, porque do Vinícius ele ainda ajudou ainda a obstetra a costurar. São momentos marcantes, incríveis, assim, que a gente lembra, sempre junto, e isso traz um vigor, uma alegria muito grande para a gente. A Érica, às vezes, as pessoas brincam muito, assim, algumas pessoas estranham, né? Essa alegria dela, essa espontaneidade dela, esse sorriso que ela tem. Eu entendo, né? Ela sorri desse jeito porque ela tem a mim, né? Agora, falando sério, a verdade é que essa felicidade, a gente consegue enxergar a felicidade onde a maioria das pessoas não enxergam. Sentir a felicidade, mesmo quando está triste. É como o sal na comida. Uhum. Ele não tem que aparecer o tempo todo, mas ele está ali. Sem ele, você sente. Ele ali, você sente o sabor das coisas. Né? Então, a felicidade em nós faz com que a gente sinta o sabor das coisas que a gente vive, sem ficar o tempo todo falando, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Passou a noite, madrugada vem mudar. Lembro uma flor do campo, minha mais linda namorada. Quero ver a noite, sentir o brilho das estrelas. Quantas luas, quantos luares, meus olhares olhavam o seu, e o violão a tocar uma cantiga, a carruagem, um sonho, uma ilusão, todo de prata, cavalos apressados, numa imagem passou você. Que história coisa linda! Que família linda! Que história linda! Veja bem, tá vendo? Houve um movimento e eles tiveram a capacidade de poder olhar para esse movimento e entender que, tá vendo? Não foi acaso que eles se encontraram. Né? Houve todo esse movimento para eles estarem juntos. E o importante para fazer esse tipo de memória, e é importante fazer a memória, tomar consciência, né, dos nossos atos, dos nossos movimentos. Por que isso é importante? Nos momentos mais difíceis, né? Você fala assim, nossa, nós nos encontramos por acaso, né? Houve uma história para que nós pudéssemos chegar até aqui. Então, isso motiva o casamento, motiva o relacionamento, dá um gás né? Reaviva, né? O para que eu estou do seu lado, né? Isso é muito bonito, né? João Carlos, assim, sabe o que eu percebi? Que o Gelson e a Érica fazem? Eles conseguem tirar mesmo o melhor daquilo que eles olham. Eles olham para ali. Agora, veja, na vida nossa de cada dia, de casal, a gente só encontra momentos bons? Olha, de forma alguma. Não. É um desafio ser casado, é um desafio conviver com uma pessoa que é diferente demais de mim. Mas acho que, como ele disse, falou essa palavra, é a mágica, né? Acho que a beleza, que o profundo... Eu diria mistério, o mistério, essa palavra, né, que está sempre por descobrir, essa palavra. O mistério é você conseguir retirar dali o bom. E tem
E tem o bom. Né? Porque você às vezes convive com uma pessoa aí perto de você e você está insatisfeito com algumas coisas, com algumas situações, com o que vocês viveram. Mas será que se tivesse outra pessoa seria diferente? A diferença é que ela não está com você para você ver. Agora você tem essa que construiu, ou esse que construiu com você uma história e está com você. Então é preciso retirar dessa história o bom. E o importante que nós tememos também tomar consciência, Luiz, é que Deus nos dá essa capacidade, nos dá essa inteligência, nos dá a criatividade, nos dá essa percepção. A gente olhar para a nossa realidade e a gente fazer uma avaliação. Tirar o de melhor disso daí. Não é fingir que nada aconteceu, fingir que não existem tensões, fingir que não existe esse movimento ruim também. Mas existe essas tensões, esses sofrimentos. Acredito nisso, João Carlos. Mas também eu posso tirar dessa pedra água. Eu posso encontrar alguma coisa ali. De bom. Isso mesmo. Porque eu não me encontrei com você por acaso. Toa. Não À foi toa. por acaso. Não né? foi por acaso. É. Então, essa capacidade, né, Deus nos dá. Olha que beleza que é a memória, que é essa história. Ela começa lá com a sua família de origem. Vocês viram como o Dielce e a Érica foram falando? Eles vieram de algum lugar, de uma família, se encontraram, iniciaram um namoro, que aí é a história dos dois. Então, uma história antes, que é essa família de origem, que ele trouxe essa história toda com ele, e essa história é importante também. Essa história é muito importante. E que cada um precisa de saber dessa história. Né? Você conhece a história da sua esposa, você conhece a história do seu esposo antes de chegar até você? Isso De é forma importante. madura, sem jogar na cara dele ou dela as dificuldades ou de o que ela tem vivido, mas valorizando essa pessoa e para você conhecer. Porque quando a gente escuta, a gente conhece a pessoa. E conhecendo a história, a gente consegue amar mais, né, João Carlos? Então, só terminando esse processo, porque a história, ela tem um ciclo, ela caminha, ela não é estática. Então, a gente pensa que, pronto, casei ou namorei e pronto. Não é assim. A nossa história não tem um the end, sabe? Nem com a morte, porque nós acreditamos na ressurreição. Porque também a nossa história se perpetua ou com nossos filhos, ou então com aqueles que a gente ama, ou então com a história da própria humanidade. Então nós começamos lá a nossa história com a nossa família de origem. Depois nós caminhamos para uma história a dois. E que essa história, né, João Carlos, nossa aqui. Essa história a 3 agora, que inicia com a nossa construção da família, a 4, a 5. Com a entrada dos filhos, Na né? nossa casa são os 5 ali, né? E depois, né, com os nossos filhos, amando os nossos filhos, construindo a vida junto com os nossos filhos, a história que nós estamos construindo com eles. E depois essa história, ela continua. Quando os nossos filhos vão e se casam, quando os nossos filhos vão estudar, a nossa história continua quando a gente morre, porque a gente deixa alguma coisa nas pessoas. No mundo, a gente constrói alguma coisa. E quando estamos aqui juntos, né? Tentando construir, organizando a nossa vida, essa tomada de consciência é importante. Né? Não agirmos por impulso, o tempo inteiro, só os impulsos, só na emoção. Nós precisamos de refletir do que estamos fazendo. A nossa vida é muito mais do que um imediatismo, do que aqui. Né? O que o João Carlos está falando é muito importante. Não agir por impulso, porque eu estou construindo também essa história. Eu preciso pensar que eu tenho agora o presente. Veja bem, Luísa, o meu ato tem uma consequência. Então, o meu ato com você tem uma consequência. Essa consequência pode ser gerada em você e pode ser gerada também nos meus filhos. Então, eu preciso de pensar o meu ato. Eu preciso ser intencionado também naquilo que eu estou fazendo. Então, se eu tenho um entendimento da minha história, se eu entendo que você não apareceu na minha vida por acaso, então eu estou construindo com você uma história. Eu estou construindo com os meus filhos uma história. Então, eu sou responsável pelos meus atos. Então, eu preciso de pensar muito bem os meus atos. Para construir o melhor possível essa história. Essa história que agora não é mais solitária. É uma história a 2, a 3, é uma história da humanidade. João Carlos, que pena, porque eu queria contar tanta coisa aqui. Queria contar de muitas intimidades da nossa casa, da alegria de sermos família que luta. Não uma família perfeita. Não uma família perfeita, mas uma família que está buscando isso.
Nós lutamos muito na nossa casa. No dia a dia. Nós lutamos para cuidar de nós dois, para ficar juntos. Nós lutamos Cuidar para a gente dos namorar, nossos como é filhos. difícil namorar, né? Agora, Como é difícil driblar os nossos filhos. a gente namorar, né? Como é Ou dormir, todo mundo dormindo. Como é difícil a gente organizar a nossa vida para a gente poder dar uma saidinha. Não é fácil. Não é fácil. Isso é a vida. É a vida, né? E aí, eu não me arrependo de ter casado com você, meu amor. Diante de toda a história da minha vida, dos meus namorados que contribuíram para a minha vida, agradeço a cada um que me ajudou a amadurecer, né? E você entende muito bem isso. Sim, Você com maturidade. entende com maturidade. Eu te conto a minha história e você acolhe, e você Essa me transparência conta. é muito importante entre nós dois, né? E eu não me arrependo. Se eu tivesse que casar hoje, né? Eu casaria com você. E eu quero terminar esse programa a gente cantando. Eu andava só quando ouvi uma voz me chamar, dizendo: filho, necessito lhe falar. Foi difícil de entender aquele gesto inesperado, mas quando percebi, estava sendo amado. Meu coração se abriu, meus olhos encheram-se de lágrimas e minha boca só dizia: eu te amo, meu Jesus, com a tua piedade. Levante-me do chão, estenda-me tua mão. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar.